Olá, meus amigos, bom dia. Hoje é quase boa tarde. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui que vos fala é seu irmão Giliard Melo com o quadro O que diz a Escritura. Nós estamos fazendo a exposição do livro de Apocalipse. Estamos no capítulo 9 com o tema geral A Cavalaria do Inferno. Esse é o toque da quinta trombeta. A quinta trombeta. E nós estamos falando das características dos gafanhotos que saem do poço do abismo, que fala no capítulo 9, versículo 1. E já falamos algumas características, duas. A primeira característica desses espíritos, desses gafanhotos, na verdade que são demônios, que saem do poço do abismo, são, primeira característica, espírito de obscuridade. A segunda característica que nós falamos foi espírito de destruição. E hoje eu quero falar a terceira, espírito de poder e domínio. Eu queria ler com você Apocalipse capítulo 9, versículo 7, que diz assim: os aspectos dos gafanhotos eram semelhantes a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecido de ouro. O seu rosto era como o rosto de homem. Olha só, espírito de poder e domínio. Essa é a terceira característica desses demônios que saem do poço do abismo. E esses demônios que saem do poço do abismo, eles atuam em um grupo de pessoas. Quais são os grupos de pessoas? Nos filhos da desobediência. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 2: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, com E minúsculo, que agora atua nos filhos da desobediência. Então esses demônios que saem do poço do abismo, eles atuam onde? Nos filhos da desobediência. Aonde há desobediência, então eles mantêm no cativeiro os seus escravos. Tem muitas pessoas que é escravos. Se nós olharmos para Mateus capítulo 12, versículo 29, diz assim: ou como pode alguém entrar na casa do valente e lhe roubar-lhe os seus bens, os bens, sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Então os ímpios, eles estão sob o domínio de Satanás. Lembra que é poder e domínio. Os ímpios estão sob o domínio de Satanás. Por isso que o salmista diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Os ímpios são as pessoas que não têm Deus, que não querem Deus, que desobedecem a Deus. Eles estão sob o poder de Satanás. Em Atos, no capítulo 26, versículo 18, fala assim: para lhes abrir os olhos e os converter das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que receba eles a remissão de pecados, herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, os ímpios estão no reino das trevas. É só nós olharmos para Colossenses capítulo 1, versículo 13. E ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Cristo nos libertou do reino das trevas. O diabo, ele é o Deus desse século. Se nós olharmos para 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, fala assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, ou dos ímpios, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória
de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o diabo, ele é o Deus desse século. Ele é o príncipe da potestade do ar. Efésios 2, acabamos de ler. É o espírito que atua onde? Nos filhos da desobediência. Então, há pessoas que vivem debaixo do reino do medo, do terror. Há pessoas que são verdadeiros capachos de Satanás, indo a cemitérios, outros vão fazer despachos, trabalham para eles, são rezadores, são macumbeiros. Essas pessoas são capachos de Satanás. Outros são ameaçados de morte ao tentarem sair dos seus tentáculos. Ao tentarem sair dessa situação, eles são ameaçados de morte. Os demônios ameaçam eles. Então esse espírito controla a vida daquelas pessoas que vivem na prática da mentira, pois o diabo é o pai da mentira. Esse espírito controla aqueles que vivem com o coração cheio de mágoa e de ressentimento. Aquelas pessoas que não perdoam, aquelas pessoas que vivem amargurada. Esses espíritos de demônio, de poder, domina essas pessoas. Se nós olharmos para 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 10 e 11, fala assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. Então, onde há ressentimento, falta de perdão, essas pessoas estão sendo dominadas por esse espírito. Esse espírito cega o entendimento dos incrédulos e mantém as pessoas na cegueira espiritual, na incredulidade. São demônios de poder e domínios. O texto de 2 Coríntios 4 diz: dos quais o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento deles, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual a imagem de Deus. Então esses espíritos, que são espíritos de poder e domínio, o texto diz que o aspecto deles é semelhante a cavalos preparados para a peleja. E na sua cabeça havia como que coroas parecidas de ouro. O seu rosto é como o rosto de um homem. Então esses demônios, eles estão aí, autorizados pelo Senhor. Eles saem do poço do abismo para atormentar os ímpios, os filhos da desobediência. Por isso que ainda há esperança para você. Você que está ouvindo essa palavra, venha para Jesus, se arrependa, e você será perdoado e será batizado com o Espírito Santo para o dia da redenção. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Valeu.